Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora. A gente vai dar continuidade ao nosso material de geografia. Hoje a gente vai ter aí a parte 2 do módulo 7, porque a gente ainda não concluiu. A gente falou sobre elementos, agora nós vamos falar sobre os fatores climáticos, tá? O que influencia no nosso clima, tá? Quais são esses fatores, ok? Não são os elementos, mas os fatores. A gente falou os elementos na aula passada, tá ok? Então vamos lá, pessoal, módulo 7, parte 2 da nossa aula de geografia, turma do 6º ano. E o primeiro fator a ser mencionado aí é a latitude, tá? Devido à curvatura da Terra, esse conteúdo ele tá totalmente, tá? Aqui quero dar uma pausa. Esse conteúdo ele tá totalmente dentro do material de vocês, material ângulo, tá? O livro ângulo é a nossa base, ok? Então não deixe de acompanhar, de fazer atividade, de estar a par do que você está estudando, do que você está vendo, ok? Então vamos lá, ó. Latitude, ela está relacionada à curvatura da nossa Terra, ok? Do nosso planeta. Nós temos aí, graças a essa latitude, algumas zonas climáticas, tá? Devido à curvatura da Terra, quanto maior for a latitude, isto é, quanto mais distante da linha do Equador estiver uma localidade, mais inclinada será a incidência dos raios solares e, consequentemente, menor quantidade de energia fornecida por eles. Então, peraí, de imediato, então posso dizer que mais próximo da linha do Equador, o planeta, né, aquela região ali, melhor dizendo, ela é mais quente. Quanto maior for a distância dessa linha do Equador, logo essa energia, né, da incidência solar vai ser menor, ou seja, não vai ser tão quente como é ali próximo à linha do Equador. E o nosso planeta, pessoal, ele é dividido em zonas climáticas. Como vocês podem observar no mapa, né, do mundo, zonas climáticas, tem aí uma parte que é branca, outra parte que é laranja, tem outra parte que é vermelha, não é isso? A branca representa glacial ou polar. Nós dizemos, tá, que os polos, tá, tanto o polo norte como o polo sul, ou a gente pode falar sobre, dizer, aliás, citar, que é a região glacial norte e região glacial sul. O que a gente tem que entender? Esses polos, eles são mais frios, bem mais frios, porque eles estão muito distantes da linha do Equador, certo? Só que até chegar à linha do Equador, entre os polos tem outras partes, outras zonas, a gente chama de zonas, o que? Temperadas, tá? Pode ser a zona temperada do norte ou a zona temperada do sul, ok? E bem no meio, pessoal, nós temos a zona tropical ou intertropical. Por que, professor, esse nome? Porque está relacionado aí ao trópico de Câncer e ao trópico de Capricórnio. Está entre dois trópicos. Então, por isso, nós temos esse nome de zona tropical. É a zona, pessoal, onde tem mais o quê? Incidência solar, tá? Onde pega mais o sol ali. Lógico, tem mais energia, é mais quente. É aquilo que define a questão da latitude, certo? Outro fator climático é a altitude, tá? Na troposfera, a temperatura e a pressão atmosférica diminuem com o aumento da altitude. Dessa maneira, em regiões muito elevadas é possível encontrar neves externas, mesmo em países de zona tropical. Lógico, pessoal, a incidência aí, né? A gente pode entender o quê? Ó, de imediato. Troposfera é o quê? É a camada, tá, da nossa atmosfera. Nós temos aí ao todo 5 camadas. Eu falei para vocês isso na última aula. Troposfera, né? Tem ali a estratosfera, a mesosfera. Enfim, existem 5 camadas. Inclusive, eu dei para vocês aí uma dica para não esquecerem. Lembre lá do bizu, ou seja, do macete que se chama tente, tá? Tem 5 letrinhas ali. E essas 5 letrinhas representam cada camada da atmosfera terrestre, certo? Quer lembrar sobre esse conteúdo? Rever a aula anterior, tá? E tenta aí fixar na cabecinha de vocês que existe em relação à nossa atmosfera 5 camadas. A troposfera é a primeira, tá ok?
E o que que acontece? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, porque eu tenho menos massa de ar. E também eu tenho ali o que, pessoal? Eu tenho um aumento, tá? Melhor dizendo, eu tenho uma queda de temperatura. Por isso que em regiões, né, que tem uma zona tropical, que são marcadas por zona tropical, mas devido às altitudes muito elevadas de montanhas, né, de picos dentro dessas regiões, como por exemplo aí na imagem que eu mostro para vocês, no meu lado esquerdo tem uma estrada que você pode observar aqui ao lado. Não existe vegetação, a vegetação muito rasteira, muito pouca, uma região muito quente, ok? Mas só que lá no fundo, lá no final da imagem, do lado esquerdo aqui que tem aí, no caso, uma estrada, lá no fundo você vai ver, no último plano, uma montanha, né? Um pico muito alto que está sendo projetado para vocês do lado direito, mais próximo para a gente visualizar. Significa o quê? Que altitude leva em consideração uma pressão atmosférica menor e o que, professora? Uma temperatura diferente, muito menor do que a gente observando aqui dentro dessa zona climática que nós costumamos dizer que é quente, como por exemplo a zona tropical, certo? Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, a região mais próxima dos polos, que são regiões que pegam, por exemplo, menos incidência solar, tem, por exemplo, menos aí pressão atmosférica. Isso influencia para que o fator climático, né, da altitude possibilite uma temperatura inferior. Beleza? Deu para entender? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, não guarde para si, tá? Tira na live ou me envia um e-mail me envia um e-mail que está lá na agenda do meu e-mail, você já conhece. Pode me mandar pergunta lá, que tia responde, tá bom? Vamos lá em relação às massas de ar, que também é mais um fator climático. Gente, duas massas de ar são características diferentes que se encontram, né? Nós temos, quando tem duas massas de ar, a gente percebe o quê? Que há uma frente, ou seja, uma fronteira que separa duas massas de ar. Professor, o que é massa de ar? Gente, o próprio nome ele já traz aí de imediato o que significa massa de ar, que é uma porção de ar, tá? Geralmente ar que pode ser uma região mais fria, aliás, pode ter uma umidade maior, né? Ela pode mudar a temperatura, ela pode mudar a pressão de ar daquele local, enfim. Então, às vezes você está transitando em alguma cidade e ela é tomada pela passagem de uma massa de ar, essa temperatura ela pode cair drasticamente, ok? Em geral, as massas de ar frias tendem a fluir em direção ao Equador e as massas de ar quente tendem a fluir em direção aos polos. Isso traz calor para áreas frias e esfria áreas quentes. Olha que interessante, tá? Então, nós temos que lembrar o seguinte, as massas de ar podem ser tanto frias como quentes e dependendo de qual seja o tipo de massa de ar, ela tem um direcionamento diferente, ok? Então, por exemplo, as massas de ar frias, elas tendem a fluir em direção ao Equador. E a gente sabe que essa região do Equador é mais quente, ou seja, uma massa de ar fria vai em direção à região mais quente, a áreas mais quentes, tá? E a massa de ar quente tende a fluir em direção aos polos, que são regiões do que, pessoal? Frias, certo? Ficou tranquilo? Então vamos para a próxima, para você conseguir aí observar mais um fator climático. Correntes marítimas. Pessoal, observa a figura aí embaixo, né? Mostrei aí para vocês, coloquei também. Isso também está no livro, no material ângulo, no módulo 7. Ela mostra as correntes quentes, né, em vermelho, e as correntes frias em azul. O que você pode observar? Que as correntes frias em azul, se a gente for observar, essa região aí, pessoal, ela é tomada por quê? Por a presença de alguns desertos próximos a regiões marítimas. Como assim, professora? Deserto próximo à região marítima? Gente, isso tem a influência da massa de ar fria. Por quê? A massa de ar fria, ela anula outro fatorzinho que a gente chama de
maritimidade. É o seguinte, ela meio que, entre aspas, para vocês entenderem, ela rouba a umidade do ar, não permitindo que chova, por exemplo, na região continental, ou seja, na região onde tem terra, tá? Para ficar mais objetivo para vocês entenderem. E ela rouba essa massa de ar, aliás, ela rouba essa umidade, permitindo que chova somente no mar, certo? Então essa água que influenciaria ali naquela região, ela já não influencia. Então a região já não tem vegetação, a região já não tem porções de água, ou seja, não tem água distribuída ao longo dela. E ela encontra então o mar. Só que esse mar ele sofre uma influência da corrente marítima fria. O que acontece? Anula a possibilidade de uma chuva nessa região aí e tornando o que mais favorável a surgimento de desertos, certo? Nós temos aí a corrente Humboldt, né, que fica aí na América, né, na região da América do Sul. Existem aí também as correntes de ar quente, aliás, correntes marítimas quentes, né, que estão representadas para vocês em vermelhos. Essas correntes de marítimas, essas correntes marítimas quentes, pessoal, elas influenciam, elas têm um efeito contrário aí das correntes marítimas frias, tá? As correntes marítimas quentes têm um efeito contrário das correntes marítimas frias. Como assim, professora? Se as correntes marítimas frias anulam o efeito da maritimidade, ou seja, de maior umidade no ar, ou seja, maior umidade indo para a atmosfera, as correntes marítimas quentes aumentam, né? Elas potencializam aí o fator da maritimidade, ou seja, mais umidade para a atmosfera. Logo, mais probabilidade de chuva, tá? Um clima diferenciado, um clima mais equilibrado, né? Enfim, agora para vocês conseguirem entender melhor, vocês têm que logo visualizar, entender o que é, por exemplo, uma questão maritimidade e questão continentalidade, tá? O que é maritimidade? Pessoal, como o próprio nome já traz, maritimidade remete a mar, certo? Então, maritimidade é essa região, por exemplo, que mostra na imagem para vocês, de uma localidade, de uma área banhada ali pelo mar, pelo oceano, tá? A gente chama isso de maritimidade, é um fator que influencia no clima daquela região, na temperatura daquela região. Por quê, professora? Porque tem mais água, gente, evaporando, certo? Maritimidade é mais água na atmosfera, mais água ali evaporando. Isso favorece com que o clima daquela região ele seja mais equilibrado, ele não tenha grandes saltos, que a gente chama de amplitude térmica, tá bom? Eu sei que tem alguns termos diferentes, mas calma que vocês vão conseguir entender sim, tá? Nem que a tia tem que falar novamente, criar um método diferente para que vocês consigam compreender. E claro, acompanhem sempre o que? As nossas lives, porque lá também é um momento de tirar dúvidas, é um momento que vocês falam, um momento que vocês perguntam, é um momento que a gente resolve questões. E eu quero fazer esse convite para vocês, tá ok? Turma do sexto ano, não faltem as nossas lives todas as segundas-feiras, 8 horas da manhã. Eu aguardo vocês, certo? Então, assim, a maritimidade é esse efeito, esse fator, né? Que está relacionado à presença do mar próximo aí a uma região continental, ou seja, uma região de terra, né? Por exemplo, nós temos aí uma ilha, isso é influenciado pela quê? Pela maritimidade, porque tem aí um mar que evapora, que possibilita mais umidade para a atmosfera, para aquela região e logo influencia no clima, na temperatura. Já a continentalidade são regiões mais distantes, pessoal. Se são regiões mais distantes, mais para dentro do continente, como o próprio nome traz, né, mais afastadas de porções de água, como por exemplo o mar, o
que isso nos permite concluir? Se um tem a influência de mais quantidade de água na atmosfera e logo o clima fica diferenciado, a continentalidade é esse fator climático em que as regiões são mais quentes, porque tem o quê? Menos água evaporando, exatamente, foi isso que você falou, né? Então a proximidade com o litoral, ele deixa o clima mais ameno, seja mais tranquilo, nem tão quente no verão, nem tão frio no inverno. Já os climas no interior dos continentes são mais rigorosos, tanto no verão quanto no inverno, tá ok? O que a gente pode entender também dessa imagem? Que durante o dia aquece mais o que, pessoal? A região continental, a região, né, dali da terra, né, da área, que eu quero dizer para vocês que onde há concentração de terra, ela se aquece mais durante o dia e durante a noite ela faz o que? Ela recebe então aí a influência de um ar frio. Por quê? Porque ela durante o dia se aquece, tá? E durante a noite, aí quem seria mais quente seria a questão da água, tá bom? A água é a que fica concentrada, que mantém uma temperatura mais quente em relação à areia. Se vocês, por exemplo, forem à praia à noite, vocês vão ver. Gente, é muito interessante. A praia à noite. Vocês vão perceber que a terra, né, a areia, super fria à noite, e a água ela tende a ser um pouco mais quente, justamente por essa concentração de calor. É inverso, né? Se durante o dia aquela areia estava super quente, porque estava absorvendo calor, ela evapora esse ar quente, certo? E esse ar quente, né, começa a ser liberado também pela água, porque a água ela também recebe a incidência desse calor, ela também recebe o calor, só que ela não se dispersa tanto, né, como lá na areia. Então vocês vão observar isso, se vocês acamparam alguma vez aí à noite na praia, vocês vão observar, tá? A água ela tende a ser quente, né, durante a noite, e durante o dia ela tende a ser mais fria, né, dependendo também ali da localidade. E a areia muito quente durante o dia, porque está retendo muito calor, e à noite fria, né? Enfim, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. A gente encerra agora, então, aí o módulo 7 do caderno 2, tá? Da turma do 6º ano, ok? Eu aguardo vocês, até a próxima aula. E claro, pessoal, não se esqueçam, é muito importante, acompanhe sempre a Agenda Edu.